Olá, queridos irmãos e irmãs, bendito seja Deus porque Ele é misericórdia e bondade. Neste sábado, dia 6 de março, nós estamos concluindo a segunda semana do tempo da Quaresma e com nosso coração cheio de confiança, o nosso coração a cada dia renovado na esperança, porque o sentido de caminhar neste tempo quaresmal, o sentido de fazer esse retiro espiritual é porque nós esperamos o mistério da cruz que vai trazer revelação do amor de Deus para conosco. Hoje o Evangelho nos propõe a parábola do filho pródigo. E eu quero convidar você, junto comigo, a podermos entrar nesse mistério, a adentrarmos nesta parábola, deste evangelho tão especial que se encontra em Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 32. Nós vamos ler alguns trechos, vamos recordar alguns pontos desse evangelho para que possa nos ajudar a alimentar a nossa fé neste dia. Jesus ele vai iniciar contando que um homem ele tinha 2 filhos. O seu filho mais novo, ele pediu a sua parte na herança. O seu filho mais novo meio que como que estava matando, estava dissolvendo e destruindo toda a relação que ele tinha com o pai. Porque a ideia que nós temos da herança é quando um ente querido falece, tem a oportunidade de oferecer e deixar os seus bens àqueles que convivem, àqueles que fazem parte da sua família. E aí aquele filho pediu os bens ao pai, pediu a parte da sua herança e foi para o mundo, gastou como quis, como lhe aprouve, como lhe satisfazia naquela condição, porque ele ainda não tinha entendido qual era o sentido da vida dele em Jesus. E quando a gente vê esse relato, nós nos assemelhamos, nós nos colocamos muitas vezes dentro desse contexto, porque quantas vezes ao longo de nossa vida nós vivemos diante dos prazeres do que o mundo nos oferece, mas vivemos como se não tivesse Jesus, como se não tivéssemos encontrado Jesus, o Senhor das nossas vidas. E aquele filho, diante de toda aquela realidade, ele cai em si. A força do Espírito Santo na nossa vida, irmãos, nos leva a cair em nós mesmos, nos leva a entender os momentos que nós somos pecadores, os momentos que nós caímos e que fraquejamos. E aquele filho que cai em si, ele reconhece que o pai que ele abandonou, que ele tirou da sua vida, era um pai misericordioso, um pai totalmente diferente, um pai cheio de ternura, que oferecia sempre o melhor a todos os que estavam ao seu redor. E ele decide voltar. Só que quando ele decide voltar, ele não percebe, não imaginava que o pai estava esperando. Que aquela decisão dele voltar já era um desejo do coração do pai, de todos os dias aguardar para que ele pudesse ser abraçado, pudesse ser acolhido, como o pai tanto desejava. E quando o filho pródigo, que havia deixado tudo, se aproxima, chega à casa do pai, o pai lhe acolhe e lhe oferece tudo de bom e de melhor. O pai que é misericordioso, que é bondoso, ele restitui a dignidade daquele filho. Não importava para o pai o que ele havia feito. Não importava para o pai as dificuldades que ele enfrentou, que ele passou e que fez ele perder a dignidade dele. O que importava para o pai era acolher e restituir a dignidade humana daquele filho. E é assim que Deus ele faz conosco. Ele nos restitui a alegria, a esperança, a nossa dignidade, a nossa fé. Ele restitui os nossos talentos. Ele nos concede tudo o que nós precisamos para ter uma vida feliz. Mas também nesse contexto a gente lembra que o pai ele preparou uma grande festa para comemorar o retorno do filho. Mas esse mesmo pai ele tinha um outro filho, o filho mais velho, como o Evangelho vai nos dizer. E aquele filho mais velho ele fica um pouco indignado. Quantas e quantas vezes nós também, diante do mistério de Jesus, ficamos indignados com Deus, com tanto amor que Ele tem manifestado na vida de tantas outras pessoas.
Às vezes a inveja bate o nosso coração, mas é preciso a gente deixar de lado. É preciso a gente não deixar ela entrar, para que a gente possa se alegrar com o pai, com aquele filho, com aquele irmão que voltou. Que nesse dia nós possamos viver essa experiência, nesse sentido, quando o próprio Jesus ele nos diz no versículo 31, explicou-lhe o pai: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festas, pois este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. É assim que Jesus ele também fala conosco. Nós estamos com Jesus, estamos com Deus, então temos tudo. E quando nós temos tudo, nós precisamos sempre sentir a alegria de estar com Jesus. Mas se em algum momento nós vermos o irmão voltar, ou se em algum momento nós também voltarmos, o Senhor ele quer fazer festa, ele quer nos restituir, e nós devemos, como igreja, nos alegrar. Talvez na sua casa o Senhor ele quer fazer grande festa com o retorno à vida de tantas pessoas da sua família, de tantas pessoas da sua comunidade. Que neste dia a palavra de Deus nos fortaleça, que o semear da palavra de Deus traga bons frutos à nossa vida. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.